Muito bem, eu estou fazendo esse vídeo aqui para simplesmente a gente discutir um pouco sobre essas questões que estão acontecendo já há bastante tempo, muito mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, mas de algumas décadas para cá também acontecendo no Brasil e no mundo afora, né? Considerando o caso aí do rapaz que, mediante uma adaga, inclusive encomendada no Mercado Livre, ele matou crianças de menos de 2 anos e também professores numa escolinha, e aí depois ele tentou se suicidar, eu fico aqui pensando o que levou esse sujeito, que tem 18 anos, né, a fazer tamanha atrocidade. É claro que a gente não tem respostas ainda com muita clareza. Já tem um depoimento que saiu alguns dias atrás aí dele, mas a gente não pode aferir exatamente as motivações, a não ser aquelas vinculadas à emoção de frustração, de ressentimento e de ódio pela humanidade. Mas eu não posso deixar de notar aqui também que existe uma apologia internetiana, que eu julgo uma apologia rasteira, claro, latente, e mais do que isso, perversa, a massacres desse tipo. Isso, por certo, você vê na Deep Web, como aconteceu lá naquele caso de Suzano, acho que 2 anos atrás, mais ou menos, 1 ou 2 anos atrás, vocês lembram disso, foi chocante, né, em todo o Brasil. Você vê também essa apologia em alguns fóruns e, enfim, comunidades fechadas da internet e afins. Tal coisa ficou, portanto, comprovada, né, porque isso aconteceu ali com aqueles 2 jovens em Suzano. E é inacreditável, mas o fato é que tem jovens sendo doutrinados nesse sentido. E geralmente são aqueles, como eu disse aqui, mais ressentidos, introspectivos, impressionáveis, né, que sofrem, portanto, essa cooptação desses agentes do caos da internet que não ganham nada em fazer esse tipo de apologia, mas o fazem a si mesmo por uma podridão na alma, né, que existe interiormente em cada um deles. Eu costumo dizer que a mente ela pode se tornar um jardim frutífero para você ter coisas boas, mas também pode se tornar um lugar cheio de espinhos e abrolhos e de todo tipo de espécie de vermes, de animais contaminados e contamináveis. Então, a gente percebe aqui que são diversas as influências que se pode encontrar nesse tipo de ocorrência, né? Desde da islâmica jihadista, como foi o caso do atirador de Realengo, um rapaz que invadiu uma escola com uma arma e matou um monte de criança também, e professores, pautado, né, numa suposta submissão a Alá. Tem outros que têm uma influência do tipo satanista, né, que é aquela coisa de uma ética, entre aspas, né, da vingança e do egoísmo, porque é isso que o satanismo, tipo institucionalizado, né, esse satanismo meia-boca que tem aí, moderninho, que infunde nas pessoas, cara, aquele sentimento de vingança e egoísmo. E alguns vão dizer, não, é um sistema ético que nós pregamos aqui, a gente não apoia nenhum tipo de homicídio. Tudo bem, né? É claro, vocês têm que apresentar moderação do ponto de vista de ter ali o CNPJ da instituição, né? Todo mundo entende isso. Mas no fundo nós sabemos que o símbolo que vocês seguem representa exatamente a vingança gratuita e o egoísmo a todo custo. Isso é o fato. Mas mais do que isso, também o mero glamour da contravenção, como eu disse, eu chamei o ataque ali lá em Suzano, na escola em Suzano, daqueles 2 jovens, como eles romantizaram, né, a contravenção e o glamour da contravenção, claro, pautados pelo peso do ressentimento e da frustração que eles sentiam por uma suposta humilhação pública que sofreram no passado. Então esse glamour da contravenção que nós podemos encontrar em produções hollywoodianas, como no caso, recentemente aí, acho que 1 ano atrás, né, o filme do Coringa, que diferente do Coringa do Christopher Nolan, que luta com Batman, e aquele Coringa do Christopher Nolan era muito carismático, mas ao mesmo tempo ele tinha o contraponto do herói da história, né? Então era uma história muito completa. Agora esse novo filme do Coringa, que não é tão novo assim, né? Inclusive disseram que vai sair um outro, parece que eles vão fazer um Coringa 2, me parece que foi uma mera apologia mesmo, né? Ao mesmo tempo que explorava também o aspecto psicótico do palhaço assassino. Então tem essas 2 características, mas eu já explico aqui essa questão da influência midiática numa população jovem, pelo menos do meu ponto de vista. E para completar isso, também as músicas, né, que louvam o suicídio e a morte têm seus efeitos, romantizando crimes hediondos. Por isso, não devemos subestimar os inimigos da sociedade. Nem todos são malucos, de fato, porém são homicidas. E só precisam de uma justificativa para matar. Você vê que o atirador da Nova Zelândia, que matou um monte de muçulmano, ele matou em nome de uma ideologia política, certo?
usando aquele símbolo da alt-right, que é a nova direita revolucionária. Bom, só que os próprios islâmicos, claro, do islamismo radical, como do Estado Islâmico do Al-Qaeda, fazem até pior, né? Porque, na verdade, não é que não tem pior e melhor, todos são homicidas e ponto. Eles, o Estado Islâmico, Al-Qaeda, outros grupos sunitas radicais, ou xiita também, né? Tem uns xiitas também, matam pela fé. Se não me engano, o Hamas é xiita, né? Que fazem da sua população escudo humano. Eles matam pela fé, justificando-se pela fé, mas por conveniência, né? Porque seus interesses reais são ocultados. Mas dizem que é uma submersão a Allah, né? E aí eles gritam o seu famoso Allah Akbar, enquanto as suas vítimas gritam aleluia. Os atiradores estadunidenses, geralmente, por sua vez, já é um caso um pouco diferente, matam por não suportar aquele sentimento de frustração, ressentimento, como eu já falei aqui, da humilhação que eles sofreram. Isso eu estou falando assim na maioria, cada caso é um caso, evidentemente, né? Mas aí você sempre tem esse elemento do ressentimento envolvido. E da humilhação que eles sofreram, o bullying que eles sofreram na escola. Então, nesse íntere, podemos identificar rastros de doenças mentais? Sim. Ou também apenas o ódio nutrido por comunidades da web. Então, sempre tem um gatilho, certo? Mas também tem um envolvimento com uma comunidade que lhe dá apoio, nesse caso, na internet. E que acabam iludindo essas pessoas mediante uma pregação de contracultura, mas uma contracultura totalmente subversiva e invertora de valores, que faz apologia, claro, à própria degradação humana, ao ponto deles estarem dispostos a matar e a morrer. Aliás, o sentimento de suicídio, de homicídio, parece que andam muito juntos aqui nessa questão. São sentimentos, são emoções, na verdade, muito viscerais, mas pouco refletidas. Na verdade, só são refletidas na ótica desses grupos radicais que fazem apologia à degradação humana. E, portanto, o que a gente percebe aí é esse sentimento de destruição, né? Se a gente diz que o sentimento é a síntese da razão com a emoção, bom, nesse caso também, só que é uma razão completamente deturpada, pautada num niilismo vergonhoso, eu diria. A gente vai trabalhar isso ao finalzinho desse áudio. E aqui eu julgo é necessário, portanto, nós temos cautela diante da seguinte pergunta. Mas será que a gente deve colocar a culpa também na mídia por incentivar crimes? Como eu falei aqui do filme do Coringa. Você vê que aquele filme do Christopher Nolan, apesar de ter um contraponto, de ser um filme muito bem concatenado, e demonstrar que as pessoas não precisam ser más, porque até os presidiários decidiram morrer para salvar um outro grupo de vítimas, como foi aquele plano ardiloso do Coringa que foi frustrado por eles. Bom, ainda assim, pelo carisma do bandido, pessoas foram influenciadas. E a gente teve um ataque ao cinema de um cara que dizia ser o Coringa, né? Que Coringa? O Coringa do Christopher Nolan. Isso foi no terceiro filme do Batman. O cara entrou com uma arma lá, eu não lembro que arma que era, mas ele matou um monte de gente. E aí fica a pergunta, né? Caramba, até que ponto essas mídias, filmes, cinemas, músicas, incentivam o crime? Aí eu disse, a gente tem que ter cautela. Penso que as pessoas geralmente confundem, aí está o ponto, o conceito de possibilidade com o de potencialidade. São coisas diferentes. A gente pode colocar aqui, possibilidade de um lado, necessidade do outro. Por exemplo, potencialidade, que é diferente de possibilidade, veja bem, potencialidade culmina em necessidade. Por exemplo, uma mulher está grávida. Bom, ela está grávida de um feto. Um feto é um humano em potência. Eu não estou dizendo que ele não é humano. Eu estou dizendo que ele está se formando, porque potência é necessidade. Ele necessariamente será humano, tá? Entenda bem. Agora, possibilidade, eu não posso dizer que um feto é uma possibilidade, se ele pode ser humano ou outra coisa. Não, ele é humano. Vai ser humano necessariamente, tá? Então, possibilidade é diferente de potencialidade. Entenda bem. Possibilidade é um campo aberto. Assim, eu acredito que a cultura pop influencia as pessoas de todas as maneiras. E é possível, mas não necessário, que alguém faça alguma coisa ruim por influência de uma música, de um jogo, de um filme ou de qualquer outra coisa. Certo? Platão, por isso que eu digo, é possibilidade, não é necessidade. Platão acreditava que a música tinha influência nas pessoas. E a arte, seja a tragédia grega ou qualquer outra, poderia ser imitada de modo, claro, mimético, gerando problemas de cunho social. Já o Aristóteles, em sua poética, que além da mímese, que ele também admite de algum modo, ele acreditava na ideia da catarse. Né, podemos colocar aqui, a grosso modo, um extravasar dos sentimentos. Quando você vê, por exemplo, uma tragédia grega, tudo aquilo acontecendo, isso gera uma catarse em você. Você não vai imitar aquelas pessoas e aquelas loucuras que você vê lá. Mas será que isso é uma regra? Bom, veja bem.
Às vezes, falando de mim, né? Quando eu vou jogar bola, futebol, ou até apenas jogar videogame, eu tenho aqui, por exemplo, meu velho Xbox, né? Firme e forte aqui com alguns joguinhos piratas. É, e às vezes eu uso ele para extravasar um pouco. Assim como a gente faz com o saco de boxe numa academia. Então, todo mundo precisa disso às vezes. Isso é uma coisa. Só que a catarse, ela também depende de como a pessoa recebe a produção artística. Esse é o ponto. As pessoas não recebem a produção artística da mesma forma. O olhar subjetivo conta muito na observação, leitura e interpretação de uma obra. É claro que uma obra está falando para todo mundo e ela tem começo, meio e fim. Perfeito? Só que ela vai atingir de um modo uma pessoa e de outro modo outra pessoa. O olhar da outra pessoa também conta bastante para a interpretação daquela obra. Certo? Então você veja, ser um pouquinho mais eclético ajuda também na inteligência desse processo aí de melhorar a nossa visão da vida, né? de trazer novos ares, eu diria. Do ponto de vista mais simples, podemos dizer que a disposição do porquê algo é feito atua sobre quem o consome. O que eu quero dizer com isso? É simples. Se uma música é claramente dedicada, por exemplo, a Satanás, por que deveria supor que eu estaria ileso ao ouvindo, ainda mais sabendo deste fato? Fica a pergunta. Quer dizer, a produção foi feita com uma certa disposição, homenagear o capeta. E você escuta aquela música sabendo disto. Vai ter influência sobre você? Fica aí a questão. Coloco, veja, no campo da possibilidade, dizendo que sim, pode ter influência ou não. Mas eu não posso dizer que necessariamente não terá influência. Entende? Parece-me uma coisa óbvia, portanto. Se admitirmos alguma verdade no behaviorismo, evidentemente eu tenho aqui inúmeras críticas ao Skinner, antes do Skinner ao Pavlov, né? Que tem aí uma visão completamente reducionista do ser humano. Mas alguma realidade tem ali, certo? Então, as pessoas podem ser manipuladas. Isso vai depender muito também do contexto em que um indivíduo está vivendo. Mas tal coisa implica em que elas sejam subjugadas. Tem também fator aí de culpabilidade, né, de elas se manterem num estado de completa ignorância e se deixarem levar. Mas, sim, há a possibilidade de elas serem subjugadas dessa forma, por artimanhas externas. Ou até, veja bem, por pensamentos obsessivos, ditos fixos ou circulares, que não necessariamente têm um vínculo com algum agente externo de ação direta. Então tem aquela coisa da pessoa, por algum motivo, e as causas, repito, são variadas, ela não ser necessariamente fruto de uma lavagem cerebral, mas ela ter esse efeito quase que internamente provocado ali, como que uma espécie de ruptura com a realidade na sua própria cognição. Por esses motivos alocados anteriormente, não só o aspecto midiático, mas as próprias emoções que não foram bem trabalhadas, os ressentimentos, os traumas, os ódios, etc. Em outros termos, pode ser que a ação seja mais indireta e a resposta a ela, de novo, uma possibilidade. Por isso, a influência midiática é apenas um de muitos fatores que podem provocar essa ruptura cognitiva com a civilização. Porque o ponto é esse. Essas pessoas se tornam antissocial ao ponto de serem também anticivilizadas, o que lhes dá a coragem de atuar de uma maneira covarde. Que dizer isso é até estranho, né? Como alguém pode ter coragem de ser covarde? Bom, é o que acontece com essas pessoas, porque é a completa irracionalidade, não há mais lógica nenhuma. Então, a ação aparentemente é corajosa, mas tudo em nome de uma grande covardia. Esse rapaz que encomendou uma adaga no Mercado Livre, recebeu a arma, planejou o crime, foi lá e matou crianças, ele foi covarde. E teve a coragem de usar a arma para furar a si mesmo, tentando se matar, não conseguiu. Bom, o que a gente percebe aí é essa dualidade, né, que é claramente a ruptura da razão e da emoção que sintetizam o sentimento e que nos leva à maturidade de sentimentos superiores. Nesse caso, não. Nesse caso, você tem a síntese na loucura. Esse é o fato. Então, a influência midiática pode servir, aqui eu coloquei, como apenas um gatilho ou a gota d'água na desesperança do homicida em relação à humanidade, pois no fundo o que nós temos aqui é a descrença dessas pessoas para com o próprio ser humano. Não é que eles tenham um pensamento filosófico, na verdade eles nem têm idade para isso, a maioria são jovens, não todos, tá? Tem alguns que são mais velhos. Mas a gente compreende aqui
que há esse desespero niilista também, que é um dos fatores, não o único, evidentemente. Consideremos que até a dieta afeta o cérebro, já que muitos neurotransmissores são formados desde o intestino até chegar ao sistema nervoso central. Então existem muitos fatores em jogo, e dentre eles, a esfera de âmbito espiritual, intimamente ligada à livre agência do criminoso, também pode ser uma das causas. Aí você vai perguntar, mas o que você está falando? Eu explico. Para quem não sabe, existe um livro muito bom de um psiquiatra norte-americano chamado Richard Gallagher, que atesta a existência de agentes demoníacos, literalmente, é isso que você está ouvindo. Similarmente ao testemunho que nós temos aí no texto bíblico e na igreja, em modo geral, seja ela católica, evangélica, ortodoxa, etc. A obra desse psiquiatra se chama Demonic Foes, Inimigos Demoníacos, e apesar de ter sido lançada só nos Estados Unidos, lá no ano de 2019, bem recente, eu consegui uma cópia, né? Eu estou terminando de ler, inclusive. E, cara, é surpreendente, assim, né? Eu não vou entrar no mérito da questão, existe ou não existe demônio, mas, sinceramente, cara, diante de um arcabouço de análise mais holístico e menos preconceituoso, eu diria que sim. Mas eu não estou exigindo que você acredite nisso, tá? Mas me parece que há aqui muitos motivos para acreditar nesta influência demoníaca. De qualquer modo, minha ênfase aqui é na distinção, portanto, entre potência e possibilidade. Isso é fundamental para lidar com a discussão entre Platão e Aristóteles sobre a poética, da escolha entre mímese e catarse. Pode ser as duas coisas juntas. O que nos compele a ver o debate público da influência midiática sobre os jovens com olhos mais atentos, entendendo que os pais têm um papel fundamental na educação dos filhos, principalmente no que concerne ao exemplo, muito mais que a teoria, certo? A criança, e aí eu tô falando da criança, não do adolescente, tá? A criança, ela está se desenvolvendo, ela está com o seu cérebro aprendendo muito mais coisas, de modo muito mais visceral do que nós, adultos. Então é importante que nesse processo ela receba o carinho e confiança da figura paterna, tá? Do pai, da mãe, ou de quem cria, né? O tio, a tia, o avô, a avó, tanto faz. Mas ela precisa ter esse símbolo, esse exemplo, certo? Ela está com o seu cérebro em estado crítico. Se a gente apreende informações quando adultos, as crianças fazem isso em dobro, em triplo, certo? Então há necessidade delas terem uma criação pautada em modelos e não em mera teoria. Na escola elas aprendem teoria, é importante, mas na família ela aprende modelos, certo? E aí na adolescência é que vai ser a prova de fogo, porque ela vai se desvencilhar dos pais, dos modelos dos pais, para observar o modelo dos amigos, dos iguais, na mesma idade. E no mais, o afunilamento niilista, que é uma tendência no mundo moderno, acaba terminando na disposição homicida e suicida por conta do seu desvalor. Como aconteceu com Raskolnikov em Crime e Castigo, obra de Dostoiévski. E em nossos dias temos visto os jovens radicalizando dessas duas formas, homicídio e suicídio, com total desapego aos sentimentos superiores que nós adquirimos na maturidade. Essas pessoas, infelizmente, não chegam a esse... Não perseguem esse caminho para chegar, então, a adquirir, né, a formação da síntese desses sentimentos superiores e acaba se deixando levar pela enganação e ilusão do desespero provocados pela ansiedade, pelo medo, pelo ódio, pelo ressentimento, pela frustração. Se os adultos já sucumbem a isso, quem dirá os jovens, né? Portanto, meus amigos, não devemos subestimar os avisos de Dostoiévski sobre esse assunto. Eis aqui o meu alerta. Muito obrigado por terem assistido mais esse podcast e vídeo e até próximos.